Olá, um novo marco legal para o transporte ferroviário está na pauta do Senado. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, relator da matéria na Comissão de Infraestrutura. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Senador, qual a importância hoje de se definir um novo marco legal para as ferrovias no Brasil? Olha, o setor de ferrovias, ele não está parado. Ele cresceu muito nos últimos anos, ele praticamente dobrou de tamanho nos últimos 10, 12 anos. Ele já tem uma presença importante, 90% dos minérios que chegam aos nossos portos hoje são transportados por ferrovia, 40% das chamadas commodities agrícolas, né? E 50% no caso do açúcar hoje transita por trem. Temos aí números bastante impressionantes em termos de investimentos também, que dobraram em 10 anos. As estatísticas que a gente tem aqui são de 95 a 2000, aliás, de 2005 a 2015, praticamente dobrou o investimento em ferrovias, mas ele se ressentia de uma modernizada, uma geral, como a gente chama, um banho de loja na parte regulatória. Por quê? Porque nós tínhamos apenas disponíveis as concessões e outras coisas que nós vamos falar aqui também, que nós também conseguimos modernizar. O senador Zé Serra, no seu projeto original, introduziu as autorizações, né? As autorizações insetam também o regime privado no investimento das ferrovias. De maneira que, se nas concessões você tem bens reversíveis que voltam para a União no final da concessão, etc., nas autorizações você pode dar uma autorização ao empreendedor que faça uma ferrovia dele e que ele utilize para escoar uma produção específica, etc., se conectar a uma ferrovia troncal ou até uma ferrovia troncal em consórcio, em que os bens e todas as situações de risco, de investimento, de negócio, fiquem na seara privada. Então, é isso que nós estamos tratando. Essa é a grande mudança que o projeto traz. Essa é a maior mudança que o projeto já trazia no seu projeto original. Sair do modelo de concessão para o modelo de autorização. Não é sair, é ter as duas coisas poderem as duas coisas existir. Além das permissões que, no caso dos transportes urbanos, são utilizadas para aqueles serviços públicos, né? Transporte passageiro, que tem tarifa limitada, passagem, regularidade específica. Então, tem uma terceira forma de fazer isso, que é a permissão também, no sistema metroviário. Então, o que é que mudou do projeto original do autor Zé Serra para esse substitutivo que nós estamos fazendo? É que, ao ver que o setor clamava por outros dispositivos que modernizassem e também algumas adaptações que eram possíveis, depois ao longo das discussões foi sendo visto que eram importantes também tratar das próprias concessões, nós introduzimos alguns dispositivos que modernizam, atualizam os conceitos de concessão. Eu particularmente acho isso muito importante para que o Estado brasileiro, não apenas um governo de plantão, esse, o próximo, o anterior, etc., disponha de instrumentos que eles querem usar, mas que o Estado brasileiro tenha todos os instrumentos possíveis de serem usados e que todos os países praticamente utilizam. O senhor podia dar exemplo? Nós modernizamos. O exemplo é ter concessões, ter autorizações e ter permissão em igualdade de condições de utilização. Hoje o que acontece ainda, é que você tem uma assimetria muito grande se você colocasse as autorizações apenas, sem tentar ajeitar de alguma forma as concessões, modernizá-las. Porque hoje o modelo é a base de concessões. É todos em concessões, né? Mas concessões antiquadas, concessões que fazem exigências dos concessionários do tempo em que houve vários imbróglios de estatizações, privatizações, estatizações e privatizações sucessivas na história das ferrovias brasileiras, que data lá do Dom Pedro, do Barão de Mauá. Então, imagina quanta coisa aconteceu nesse meio tempo e esses bens sendo transitando para lá, para cá, para a seara privada, seara pública para a seara privada, depois privatizaram. Aí, quando houve a questão da rede ferroviária, por exemplo, ela não podia... Exato, ela não podia ser privatizada diretamente, aí fizeram uma série de adaptações naquele processo, em que os bens ficavam com a União, mas o privado vinha investir, enfim, tem um imbróglio gigantesco, um passivo regulatório enorme nas concessões, que a gente não consegue integralmente resolver num projeto de lei, mas que a gente tentou dissecar e arrumar. Exemplo, nós colocamos uma possibilidade em que vai ser possível reavivar, revitalizar ferrovias abandonadas. Hoje o Brasil tem 1/3 da sua malha abandonada ou ociosa. Então, e elas estão sob concessão. Na concessão, o que o concessionário fazia é que ele simplesmente deixava abandonada aquela malha porque ele não conseguia devolver.
porque não havia condição de auditar e avaliar aqueles bens. O relógio velho da estação que estava lá quando você recebeu a ferrovia tem que estar lá de novo. O parafuso do dormente que você tirou tem que estar lá e você tem que prestar conta disso. O trilho que você já não usou mais, já descartou, botou outro também. Então, tinha todo esse passivo que o camarada não conseguia tratar para devolver um segmento que não interessasse mais. E qual solução o senhor Nós encontrou colocamos para soluções onde você específico? pode ceder, eventualmente, arrendar. A União vai poder arrendar esse equipamento, ela vai dizer para o cara, você quer devolver uma parte da sua malha que você não está usando, eu tenho interesse em promover uma nova licitação e pegar aquela malha e passar para um outro empreendedor que vai ver aquilo com outros olhos, vai trabalhar de outra forma, enfim. Isso vai ser possível agora, porque a União vai poder arrendar ou alienar aqueles bens, vai avaliar de alguma forma e vai fazer uma licitação daquele pedaço para outro empreendedor poder usar, dentro do regime de concessões, mesmo que ele queira. Na autorização, a gente também, além de ter aproveitado, claro, todas as condições que o autor criou no projeto original, inclusive a autorregulação, nós fizemos também condições gerais que valerão para concessões e para autorizações muito mais modernas. A gente coloca praticamente em pé de igualdade os dois sentidos. Serviços acessórios, serviços associados, a figura do usuário investidor, que é quando um usuário de uma ferrovia quer fazer parte de um investimento. Por exemplo, a ferrovia carrega granéis. Eu sou um usuário que quero colocar contêineres refrigerados para escoar carne. Eu vou ao autorizatário concessionário da ferrovia e digo, olha, eu queria fazer isso, você quer fazer esse investimento? O cara diz, eu não quero fazer porque não me interessa, não é meu negócio. Mas se você fizer nos seus contêineres, pegar seu material, comprar contêineres refrigerados, construir um pátio para carne e tal, etc., eu transporto seu produto, está aqui uma tarifa, faço uma negociação direta. E hoje com isso não é possível? Hoje não. Você não consegue enxertar uma ferrovia na outra através desse tipo de dispositivo. Então, a gente criou também uma forma que o usuário investidor possa fazer isso. Ele é um usuário, mas ele vai investir separadamente num módulo ou até integralmente dentro da ferrovia para uma expansão, para um aprimoramento, para uma adaptação, enfim. Então, nós tentamos fazer um projeto onde a conciliação faz parte da maior parte dos casos. Tudo, tenta se conciliar em tudo, até na autorregulação. O que é a autorregulação? Então, a autorregulação é outra inovação grande do projeto, atenção, né? Porque às vezes as pessoas tendem a dizer autorregulação, ninguém se autorregula, as pessoas vão abusar desse poder e tal. Não, primeiro é uma limitação. A ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, é uma organização privada, e funciona, né? muito bem. Agora, ele funciona em uma seara de técnica e operacionalidade. Ele não vai para o lado, por exemplo, da dominação de mercado, de definir tarifas, né? Porque isso é papel regulador e é papel, em alguns casos, até do próprio CAD. Né? Então, nós não estamos tirando atribuições das agências, nenhuma delas, e principalmente estamos até fortalecendo em alguns aspectos, expressando melhor, as funções da ANTT, né? Que hoje é praticamente devotada ao transporte rodoviário, né? Quer dizer, na ferrovia, a ferrovia para ela é um detalhe, tanto quanto hoje na nossa participação aí de transporte, 15% é muito menos do que o resto dos modais. Mas voltando à autorregulação. 15% do transporte brasileiro é ferroviário. Ferrovia. E a maior parte das economias comparáveis ao Brasil, isso passa de 40%. Portanto, a gente realmente tem um déficit aí, embora a gente, como eu tenha dito, nós crescemos bastante nos últimos tempos, mas, enfim, temos ainda per capita, por quilômetro, temos uma distanciamento. Só para ilustrar, no Canadá as ferrovias respondem por 46%, né, e na Rússia por 81%. China em torno de 35%, né? Que seria um país de referência que está correndo atrás também muito disso, mas Estados Unidos, Canadá, na própria Europa e tudo, você tem aí, principalmente para carga, né? A Europa tem a gente está falando da matriz de transporte de cargas especificamente. A Europa também trabalha muito bem, como todo mundo sabe, a parte dos passageiros, mas nesse caso, para o Brasil, a urgência maior, eu diria que é justamente essa questão da carga. E quando a carga paga a linha, você depois pode até trabalhar a questão também da conexão de longa distância para passageiros, mas isso é uma coisa que virá naturalmente. Quando eu falei da autorregulação, só voltando para fazer esse alerta, nós, primeiro, cercamos bem a atuação da autorregulação e deixamos a critério, ou aliás, a atribuição da agência reguladora dirimir os eventuais conflitos ou impasses.
Então, mesmo na seara da autorregulação, que é técnica, que é de tráfego de trens, etc., a agência reguladora é a última palavra, caso necessário. Outra coisa importante, a autorregulação pode se dar por setores do Brasil, ao invés de ser só uma entidade nacional, como o ONS. No caso das malhas de ferrovia, a gente achou interessante deixar em aberto. Então, elas vão poder se associar a um órgão regulador, a um autorregulador, por exemplo, numa malha só da região sul, ou uma região sudeste-sul, e o nordeste ter uma autorregulação diferente, uma vez que alguns sistemas nem estão conectados diretamente. Então, vai haver essa possibilidade também da autorregulação ser regionalizada de acordo com os interesses dos associados. A autorregulação se faz no seguinte, uma entidade é criada e as ferrovias se associam a ela. E aí elas decidem um estatuto, que a gente colocou por unanimidade, porque não tem sentido ser autorregulação, no mínimo, pelo estatuto, você tem que se juntar e ser unânime quanto àquilo. E a parte da diretoria também, onde a gente colocou requisitos de alta capacidade técnica para ser diretor. Senador, eu queria só, antes da gente encerrar, qual o senhor imagina que seja o impacto dessa mudança de modelo para as ferrovias brasileiras? De novo, não chega a ser uma mudança de modelo, é uma abertura de outras possibilidades de outorga. Eu acho que o Estado brasileiro vai poder ainda utilizar a concessão como instrumento quando ele quiser ou fazer investimento parcial ou ter alguma ingerência mais direta, vai poder fazer as autorizações no regime privado, né, mantendo as permissões lá nos trens urbanos. A gente tem algumas coisas, depois podem render outra entrevista, que é os trens urbanos, é uma coisa bastante interessante, mas o impacto é que nós provavelmente vamos ter muito investimento novo com base nisso aí, porque só quem carrega hoje já granéis, minérios, etc., já tem uma demanda reprimida muito grande e tem, às vezes, interesses muito específicos. São cabos, como se fosse um pente e os dentes do pente. Então, para ligar as ferrovias estruturantes do Brasil, já existe demanda reprimida, que nos Estados Unidos, no jargão internacional, se chamam de short lines. A gente não quis associar exatamente as autorizações só às short lines, deixamos em aberto. As linhas curtas, né? As linhas Trajetos curtas, então não quer dizer que necessariamente as autorizações sejam só para linhas curtas no Brasil. Nós deixamos mais aberto isso. Vai caber, eu tenho dito ao ministro Tarcísio, com quem a gente tem trabalhado muito bem, com a equipe do Ministério também, conciliando esses pontos. A minha visão, apesar de estar no Partido dos Trabalhadores, trabalhar na oposição do governo, nós estamos deixando para o Brasil um legado, uma caixa de ferramentas para o Estado brasileiro trabalhar. Então, ele vai ter todas as ferramentas disponíveis. É claro que um governo eleito para uma coisa vai, de repente, usar mais uma ferramenta de um lado, ou vai usar menos a outra, ou mais uma do que a outra. Mas, enfim, nós vamos ter o Estado brasileiro capaz de ter vários instrumentais regulatórios, esse que é o grande legado nesse projeto, para que as ferrovias se desenvolvam. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, sobre o novo Marco Legal das Ferrovias. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br/TV, ou ao canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.